Os manifestantes empunhavam faixas e cartazes contra a democracia. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de estar presente e ainda discursou. O comboio do presidente Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada às 11h30 da manhã. O presidente seguiu para a casa do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado postou a foto do encontro em uma rede social. 2 outros filhos de Bolsonaro também estavam presentes, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. Depois, o presidente seguiu para o setor militar urbano. Ele parou em frente ao quartel-general do Exército, onde manifestantes se reuniram depois de participar de uma carreata que passou pela esplanada dos ministérios. Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5. O ato institucional da ditadura militar que fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Uma das faixas da manifestação de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas. Várias tinham textos parecidos, aparentando terem sido fabricadas pelo mesmo fornecedor. Assim que chegou ao QG militar, Bolsonaro começou a transmitir ao vivo a participação dele em uma rede social. Nem ele, nem os seguranças usavam máscaras de proteção. Poucos manifestantes estavam de máscaras. O presidente acenou para dezenas de manifestantes que estavam aglomerados, o que vai contra as orientações da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde. O presidente andou e continuou acenando para os apoiadores. Diante dele, os manifestantes exibiam mais faixas parecidas, pedindo intervenção militar, o que fere a Constituição. Um cordão de isolamento impediu que o público chegasse até o presidente. Bolsonaro cumprimentou um policial militar com um aperto de mão e, em seguida, subiu na caçamba de uma caminhonete branca. Já em cima da caminhonete, ele passou a mão no nariz. Foi possível escutar gritos de defensores do AI-5. Mais gritos defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E uma faixa que pedia o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. No discurso, Bolsonaro falou em democracia, mas em nenhum momento condenou esses pedidos proibidos pela Constituição e antidemocráticos. Ao contrário, disse que acreditava nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês! Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade. Mais tarde, numa rede social, Bolsonaro publicou trecho do discurso em que a faixa que pede intervenção militar aparece ao fundo. E fez questão de destacar justamente o momento em que diz que acredita nos manifestantes. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Várias autoridades e representantes de entidades civis condenaram e fizeram duras críticas à participação do presidente em um ato antidemocrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma mensagem numa rede social. Disse que o mundo inteiro está unido contra o coronavírus e que no Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. Disse que é mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudiou todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Que para vencer esta guerra contra o coronavírus, precisamos de ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo.
Afirmou ainda que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos, pois é o Estado democrático de direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. Mas lembrou que são ao todo 2.462 mortes registradas no Brasil e que pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade imperdoável com as famílias das vítimas e um desprezo com doentes e desempregados. Afirmou que não temos tempo a perder com retóricas golpistas e que é urgente continuar ajudando os mais pobres, os que estão doentes esperando tratamento em UTIs e trabalhar para manter os empregos. E concluiu: não há caminho fora da democracia. Sem mencionar o nome de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse em uma rede social ser assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Escreveu que só pode desejar a intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Ditaduras vêm com violência contra os adversários, censura e intolerância. Pessoas de bem e que amam o Brasil não desejam isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a crise do coronavírus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. Ditadura nunca mais. O ministro Marco Aurélio do STF afirmou: tempos estranhos, não há espaço para retrocesso. Os ares são democráticos e assim continuarão. Visão totalitária merece a excomunhão maior. Saudosistas inoportunos, as instituições estão funcionando. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse também em uma rede social que a sorte da democracia brasileira está lançada, que é hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou de lamentável a adesão de Bolsonaro a manifestações antidemocráticas. É hora de união ao redor da Constituição contra toda ameaça à democracia, escreveu. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ser lamentável que o presidente da República apoie um ato antidemocrático, que afronta a democracia e exalta o AI-5. Repudiu também os ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSL, afirmou que, em vez de o presidente incitar a população contra os governadores e comandar uma grande rede de fake news para tentar assassinar nossas reputações, deveria cuidar da saúde dos brasileiros. Seguimos na missão de enfrentamento da Covid-19. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também criticou. Disse que o presidente atiça grupelhos para atacar a Constituição, as instituições e o regime democrático. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, disse inaceitáveis e repugnantes atos que façam apologia à ditadura e que promovam o desrespeito às instituições democráticas, como vimos hoje pelo país. O Brasil não se curvará jamais a esse tipo de ameaça. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também criticou o presidente Bolsonaro. As manifestações de hoje não fazem bem nem à saúde e nem à democracia. Felizmente, a imensa maioria do povo brasileiro entende que é momento de evitar aglomerações. E sabe também que uma grande nação é construída por instituições fortes e não apenas pela vontade de um único poder, seja ele qual for. A deputada Joyce Hasselmann, líder do PSL, disse que repudia a participação de um presidente da República em ato que pede a volta do AI-5. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou ser inadmissível o discurso em tom de apoio para manifestantes com cartazes que pedem a volta da ditadura militar e do AI-5. E acrescentou: o apóstolo da ignorância avança em seu projeto de destruição da democracia. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que, ao apoiar abertamente o movimento golpista, Bolsonaro coloca em risco a democracia e desmoraliza o cargo que ocupa. O povo e as instituições brasileiras não aceitarão. O Ministério da Defesa disse que não se manifesta sobre opiniões do presidente da República. E o Ministério da Saúde não quis comentar. E ontem o Fórum Nacional de Governadores divulgou uma carta em apoio aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia.
Segundo os 20 governadores que assinaram a carta, as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a postura de Alcolumbre e de Maia afrontam princípios democráticos que fundamentam nossa nação.